O texto de Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6. O Cordeiro abre os selos e vejamos então o primeiro selo. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz dizendo, até quando, ó Senhor, soberano, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Eu queria meditar com os irmãos nesta noite sobre o tema a abertura dos 7 selos. A abertura dos 7 selos. Até aqui, o livro de Apocalipse é como que uma preparação para o começo dos juízos de Deus sobre a terra. Vimos até aqui o Cristo glorificado no meio da igreja, andando no meio da igreja, para sondar a igreja, para corrigir a igreja, para encorajar a igreja. Vimos no capítulo 4 que Deus está no trono, o Criador do universo, e Ele é adorado pela igreja e pelos anjos. Vimos também no capítulo 5 que o Cordeiro que foi morto, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. E ele agora toma o livro da história em suas mãos. E ele tem poder de abrir os selos deste livro, revelando que a história
não é um anal sem rumo, mas a história tem o leme nas mãos do Cordeiro. E tanto o Criador, no capítulo 4, quanto o Redentor, no capítulo 5, estão sendo exaltados, glorificados pelos anjos, pela igreja e por todo o universo. E agora então, quando se prepara para a abertura dos selos, para a revelação do juízo de Deus sobre a terra, a igreja precisa estar convencida de que o seu Senhor reina, de que a história não caminha sem rumo, sem norte, mas está nas mãos seguras, soberanas do seu Rei, Salvador e Senhor. O que vai acontecer daqui para frente é que o juízo de Deus virá sobre a terra. E a abertura desses 7 selos, como já abordamos na primeira e na segunda aula deste livro de Apocalipse, compreende todo o período da igreja, desde a ascensão de Cristo até a sua segunda vinda. Se você perceber, à medida que os selos vão sendo abertos no céu, efeitos tremendos acontecem na terra, porque os céus dirigem a terra. Lá estão as causas, aqui na terra estão os efeitos, estão as consequências. E o Cordeiro é encarregado de todo o programa da abertura dos selos e da soberania sobre os fatos que vão acontecer na história da humanidade. Se você perceber ainda, na abertura dos 4 primeiros selos, a ira de Deus vem misturada com a graça. A ira vem misturada com a graça, até a abertura do 4º selo. Mas quando o 6º selo abre-se, agora é a ira sem mistura. É a ira completa. É a ira sem chance de salvação. É o grande dia do juízo. Se vocês perceberem, Apocalipse capítulo 6, é um texto paralelo de Mateus 24, de Marcos 13 e de Lucas 21, onde estão registrados o sermão profético do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, a abertura dos selos não trazem para nós nenhuma novidade que Jesus já não tivesse apontado no seu sermão profético. Quando disse que haveriam guerras, rumores de guerras, nação se levantaria contra nação, reino se levantaria contra reino, haveria fome, haveria terremoto, haveria pestilência. E então, os homens entregariam a igreja aos tribunais, e os crentes seriam perseguidos e odiados e mortos por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, toda a terra, toda a natureza entraria como que num processo de convulsão, e haveria uma desinstalação dos elementos da própria natureza. O sol se escureceria, a lua tornar-se como sangue, as estrelas cairiam do firmamento. Então apareceria no céu o sinal do Filho do Homem, vindo com grande poder e muita glória para sentar-se no trono para o julgamento. Estas cenas estão eloquentemente registradas aqui na abertura dos 7 selos. A título e a guisa de introdução, eu quero só pontuar alguns aspectos antes de entrarmos na abertura dos selos. A primeira coisa que nós temos que compreender é que Deus está no trono. Como é maravilhoso que Deus não deixou que os selos fossem abertos, as trombetas fossem tocadas e as taças do juízo fossem derramadas, sem antes informar a igreja de que Ele, Deus, está no trono, de que Ele reina, e de que o livro da história está nas mãos do Cordeiro que venceu. Entenda isso, querido. Por mais turbulenta que seja a história,
por mais dramática que seja a situação do mundo, Deus continua no trono. Segunda coisa que chama a sua atenção: quem tem o livro tem o controle. Quem tem o livro nas mãos tem o controle. Quem abre os selos é o Cordeiro. Ou seja, os eventos, os fatos, os acontecimentos só se darão porque o Cordeiro toma a iniciativa. As coisas não acontecem ao arrepio da vontade do Cordeiro, às expensas da vontade do Cordeiro. Ele tem o controle, ele está no trono e o livro está nas suas mãos, e ele é quem abre os selos. O Cordeiro governa. Terceiro aspecto: os eventos do juízo não acontecem sem seu conhecimento, sem sua permissão e sem o seu controle. Até mesmo a tortura e o massacre e o martírio dos cristãos, até quando os crentes estão sendo mortos, torturados e passando pelo vale do martírio, o Cordeiro ainda está no controle. Ele sabe quando é que deverá parar. Ele conhece o número daqueles que hão de ser martirizados. E quando esse número se completar, o Cordeiro vai dizer: basta, o mundo já está maduro para o juízo. E o último ponto que eu chamo a sua atenção à guisa de introdução é que todo o universo está sob a autoridade do Cordeiro e serve aos seus propósitos. Quando o sol escurece, quando a lua se transforma como que em sangue, quando as estrelas caem, quando os montes se abalam, quando o céu se enrola com o pergaminho, quando os homens entram em convulsão social, matando-se uns aos outros, isso significa que tudo está sob o controle do Cordeiro para o cumprimento do seu propósito soberano. Então, diante disso, podemos entrar e olhar o que acontece na abertura dos selos. Então, com a sua Bíblia aberta, vamos acompanhar. O primeiro selo é aberto. Versículo 2: Então vi e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro como um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Quando abriu-se o primeiro selo, João vê um cavalo branco, e seu cavaleiro com um arco. Foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Eu quero lhes dizer, irmãos, que os estudiosos do livro do Apocalipse entendem que este verso é o verso mais difícil de se interpretar no livro. É tão difícil de interpretar quem é este cavalo branco e quem é este cavaleiro, que vai abrir essa parada, esta corrida dos cavalos e de seus cavaleiros para dentro da história, que alguns historiadores classificam este cavalo e este cavaleiro como o anticristo, e outros o caracterizam como Cristo. Vejam vocês que a imagem, a figura, sugere posições tão antagônicas, tão contraditórias. Quem é este cavalo branco? Quem é este cavaleiro que monta este cavalo branco? Eu vou lhes dar 4 possibilidades, e depois dizer aquela que eu creio ser a mais coerente. Adolf Paul, um comentarista alemão de grande envergadura, bem como um dos maiores comentaristas bíblicos da atualidade, Warren Wiersbe, olhando para esse cavalo branco e para o seu cavaleiro, entendem que esse cavalo e o seu cavaleiro representam o próprio anticristo. E a tese que usam é de que o livro de Apocalipse usa imagens duplas para fazer contrastes, como por exemplo, as duas mulheres. A mulher do Apocalipse 12, que é a igreja, para logo em seguida vir a meretriz, a prostituta. O contraste. Ou as duas cidades, a cidade de Jerusalém, a Nova Jerusalém, e a Babilônia, a cidade corrompida, a mãe das meretrizes. Ou o contraste entre Cristo e o anticristo. Assim, esses intérpretes entendem que o cavalo branco aqui seria uma inocência encenada, fingida, uma luz falsa,
O anticristo se apresentando como o deslumbrador, apresentando-se inicialmente como pacificador, como aquele que inicialmente vai ter estupendas vitórias e parecer irresistível ao ponto de levantar-se uma pergunta: quem é como a besta? Quem pode lutar contra ela? E ela lutará contra os santos e prevalecerá contra eles, no sentido de levá-los ao martírio. Dizem eles ainda, esses intérpretes, que esta figura do anticristo se faz entender aqui, porque a ordem para que este cavalo marche na sua corrida, na direção da história, vem do próprio Cordeiro. E é o Cordeiro, então, que faz com que o anticristo saia da obscuridade e se revele, arranque o seu manto de ovelha e mostre que lobo terrível ele é. Mas, pessoalmente, não concordo que esta tese seja mais plausível. Então vem uma segunda possibilidade, defendida por William Barclay, por Júlio Andrade Ferreira, já contemporâneo nosso, falecido há bem pouco tempo, muitos aqui o conheceram, quando diz que o cavalo branco seria uma referência ao poderio militar que conquista o mundo. É o primeiro dos 4 cavaleiros do Apocalipse. É o poderio bélico, é o poderio militar, que sai pelo mundo, conquistando, dominando, triunfando. E arco aqui significa poderio militar, nas suas conquistas, no seu avanço, no seu expansionismo, trazendo, ao mesmo tempo, uma falsa paz, mas trazendo depois tragédias imensuráveis. A terceira possibilidade é apontada por George Led, quando diz que este cavalo branco e o seu cavaleiro é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que sai pelo mundo com a coroa, com o arco, vencendo e para vencer, porque diante das grandes agruras do mundo, das tragédias, das guerras, das perseguições, o Evangelho vai ganhando vitórias cada vez maiores e mais espetaculares. Ninguém pode deter o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho será pregado em todo o mundo, para testemunhar todas as nações. Então virá o fim. E alguns estudiosos dizem de uma maneira eloquente, da seguinte maneira: sem escola, os cristãos confundiram os letrados rabinos. Sem poder político e social, mostraram-se mais fortes do que o sinédrio. Sem sacerdotes, desafiaram os sacerdotes e o próprio templo. Sem um soldado sequer, foram mais poderosos do que as legiões romanas. E foi assim que fincaram a cruz, acima da águia romana. É o progresso do Evangelho, é o avanço do Evangelho. Assim entende George Led, que é o representante aqui, o símbolo do cavaleiro e do cavalo branco. Pessoalmente, sou defensor da tese levantada por William Hendrickson. William Hendrickson entende que o cavalo branco e o seu cavaleiro não é outra pessoa senão o próprio Senhor Jesus Cristo. E eu penso que esta tese é mais coerente com o livro todo, e eu vou lhe dizer por quê. Se você perceber, logo que o cavalo branco parte para a sua jornada, em seguida lhe é acompanhado, vai acompanhando a ele o cavalo vermelho, que é o símbolo da guerra. Onde Cristo chega, com a sua vitória, chega também a perseguição a Cristo e a sua igreja. E este é um fato histórico inquestionável. Segundo, as expressões usadas não poderiam referir-se a outra pessoa, a não ser o próprio Cristo. Cavalo branco e branco, tendo uma coroa, saiu vencendo e para vencer. Essas 4 expressões, branco, coroa, vencendo e para vencer, não pode ser aplicada a não ser ao Senhor Jesus Cristo. A linguagem ou a cor branca sempre é usada em relação a Jesus e aos seus. Por exemplo, você vai ver cabelos brancos, lá no capítulo 1:14, se referindo a Jesus. Você vai ver o prêmio da pedrinha branca,
para os vencedores. Você vai ver roupas brancas para aqueles que venceram. Você vai ver uma nuvem branca representando Jesus voltando. Você vai ver cavalos brancos para aqueles que vêm na gloriosa vitória de Jesus. E você vai ver o trono branco se estabelecendo onde Jesus se assenta. E ele saiu vencendo e para vencer. Portanto, não se aplica estas expressões ao diabo, muito menos ao anticristo. Outra coisa, esta figura representando a Jesus está de acordo com o conteúdo geral do livro de Apocalipse, que mostra a vitória de Jesus Cristo e da sua igreja. Esta é a mensagem central do livro de Apocalipse. Portanto, o cavalo branco certamente representa Jesus, até porque não há nenhum juízo atrelado ao cavaleiro branco. Ainda mais, cremos que é Jesus, a figura aqui do cavaleiro branco, porque em Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 16, nós encontramos a segunda vinda de Jesus sendo descrita com Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a palavra de Deus, a fiel testemunha, com as suas vestes tintas de sangue, montado num cavalo branco, saindo para vencer. Então, não poderíamos entender que o livro de Apocalipse usaria duas figuras iguais para personagens tão antagônicos. O primeiro cavaleiro, então, é o próprio Jesus Cristo, que sai à frente, vencendo, triunfando, através do seu evangelho glorioso e redentor. Mas veja você, por favor, o verso de número 3 e 4. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. Saiu outro cavalo, o cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Quem é esse cavalo? Quem é este cavaleiro? E aqui não temos dúvidas de que aqui o cavalo vermelho representa a perseguição ao povo de Deus ao longo dos séculos. Meus amados irmãos, aqui está o começo da história de perseguição, de tortura à igreja de Deus. Guerras, rumores de guerras, nações contra nações, reino contra reinos, mas não apenas no que concerne a guerra genérica e geral, mas sobretudo aquela perseguição que se concentra contra a igreja de Deus. Vos perseguirão, vos prenderão, vos matarão por causa do meu nome. E quantas terríveis perseguições pelas mãos do Império Romano, nos primeiros séculos, pelas mãos da Inquisição, na Idade Média. Brutal perseguição no período da pré-reforma, quando alguns nossos irmãos foram queimados vivos, como John Hus, outros esquartejados. Perseguição no período da pós-reforma, como aconteceu na França, quando Catarina de Médici provoca um banho de sangue na Inglaterra, mormente na fatídica noite de São Bartolomeu. Perseguições crudelíssimas na Inglaterra, com Maria Tudor. Perseguições brutalíssimas, crudelíssimas, no período do nazismo, do fascismo, do comunismo. E vocês bem sabem, eu estou certo disso, de que a maior quantidade de mártires do cristianismo, de toda a história da igreja, está no século XX. Mais pessoas morreram por Cristo no século XX do que em toda a história pregressa. É o cavalo vermelho, que sai na sua cavalgada, fazendo trepidar a terra. Isso está de acordo, queridos, quando se abre o quinto selo, o que é que você vê? Você vê a alma daqueles que foram decapitados, daqueles que foram martirizados, nestas sangrentas perseguições. Suas almas estão no céu, clamando por justiça. E se você perceber, diz o texto, que foi dada a este cavaleiro uma grande espada. Esta espada é a espada que não era a espada de batalha.
Existem dois tipos de palavras no grego para espada. A espada comprida, que é a espada de guerra, e a espada pequena, que é o cutelo de sacrificar a vítima. A palavra que espada é o cutelo. Não é espada de guerra, é a espada onde se decepa a cabeça da vítima. É a espada do sacrifício. É a mesma palavra que aparece na Septuaginta lá em Gênesis 22, quando Isaac diz: papai, aqui está a lenha, o fogo e o cutelo. Essa espada aqui é o cutelo, de sacrificar a vítima. E queridos irmãos, esta perseguição tem acompanhado a igreja, desde o começo. E há de acompanhar a igreja até o fim. Se você olhar para a história, é a guerra derramando sangue. Estevão, Paulo, Policarpo, Perpétua, Felicidade, a Inquisição, a perseguição na Rússia, a perseguição até hoje na Coreia do Norte, na China, quando irmãos nossos ainda morrem nas cortinas ainda de ferro e nas cortinas de bambu, nos países islâmicos, por causa da sua fé. Este cavalo em disparada. Agora você para perceber que este cavaleiro recebe a autoridade de tirar a paz da terra. De que maneira? Você pode perceber, para que os homens se matassem uns aos outros. Por que é que não há paz na terra? É porque não há obediência ao príncipe da paz. Porque os homens rejeitaram o príncipe da paz, eles não têm paz. E vejam vocês que guerra é a coisa mais insana, absurda, que pode existir, porque em última instância a guerra é fratricida. É o homem matando o seu próprio semelhante, coigual, seu próprio irmão. E se procura a paz, e se perde a paz pela guerra. E quantas guerras ideológicas, religiosas, por interesses econômicos, expansionistas, por megalomania. E se vocês perceberem, as guerras estão aumentando em número e em barbárie. Quem de nós pode ler os relatos da Segunda Guerra Mundial sem ficar comovido? Quem de nós? Quem de nós pode ler sobre o Holocausto sem não estremecer da cabeça aos pés? Quem de nós pode imaginar homens comuns como você e eu, tornando-se feras bestiais, monstros acelerados, ao ponto de não perder a tranquilidade aparente, ao levar às câmaras de gás, aos campos de concentração, milhões de pessoas? E o que é triste é que ainda hoje se investem milhões, bilhões de dólares em armas, ao mesmo tempo que se fala em desarmamento, ao mesmo tempo que se fala em desarticular os poderes da guerra nuclear, se investe em armamentos, se prepara para a destruição, mais do que para a salvação. Por que isso? Porque este cavalo vermelho e seu cavaleiro são acionados, impulsionados pelo dragão vermelho, aquele que é assassino desde o princípio. E ele leva a terra a se embriagar com o sangue das pessoas. Quarto cavalo marcha para a história, trazendo guerra e derramamento de sangue. Logo depois, olhe você, por favor, versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o ser vivente dizendo: vem. E então vi, eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com a balança na mão. E ouvi como uma voz no meio dos 4 seres dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O que é o cavalo preto? Quem é o seu cavaleiro? E você pode perceber que o cavalo preto representa fome, pobreza, opressão, exploração, porque a fome é subproduto da guerra. E o que significa aqui com a balança na mão? É época de racionamento. O que significa 1 litro de trigo por 1 denário? Quando naquela época se compravam 12 litros de trigo por 1 denário.
Agora se compra 1 litro só por 1 denário. 1 denário era o salário de um homem durante o dia. Se o homem trabalha o dia inteiro para comprar a ração do alimento, para ele só, significa que é um período de escassez, de racionamento, de opressão econômica. Se tem que comer a família, não pode comer trigo, tem que comer cevada. E cevada naquela época, era o cereal dado aos animais domésticos. Significa opressão econômica, carestia, escassez, empobrecimento da população. E se vocês estudarem, e saiu inclusive essa semana, de que a população está se tornando mais pobre. E não é a população brasileira, é a população mundial. A população mundial está se tornando mais pobre. Porque a riqueza do mundo está se concentrando cada vez mais nas mãos de mega empresas. No sistema da globalização econômica, a riqueza vai se transferindo das mãos do povo para as mãos de uma pequena minoria. E daqui a pouco, essas pessoas precisam trabalhar em troca do pão. Mas veja você, que este cavalo preto semeia fome, semeia pobreza, semeia carestia. E a pessoa tem que dar o seu salário para comprar apenas o pão. E se quer comprar comida para a família inteira, não pode comprar o melhor da comida, tem que comprar cevada. E meus irmãos, não é essa a realidade do nosso povo. Vocês acham que quem ganha salário mínimo neste país pode ter uma alimentação digna? É preciso comer cevada e não trigo. Não é pelo fato da pessoa encher a barriga que ela matou a fome. E se vocês perceberem, saiu esta semana, eu não sei em que reportagem eu ouvi, não sei se foi num jornal, a miséria que tem no nosso país, e passou uma reportagem de crianças morrendo de fome em Eunápolis, na Bahia. Um quadro inimaginável num país como o nosso. Inimaginável. Crianças, pele e osso. É a fome. É o cavalo preto que cavalga sobre a terra. Pessoas morrendo de fome. Mas se você perceber, esta fome que o cavalo preto sai derramando sobre a terra, não atinge a todos. Veja você que é uma ordem, não danifiques o azeite e o vinho. O azeite e o vinho eram artigos de luxo das pessoas aquinhoadas. Ou seja, no período de carestia, de fome, de miséria, de pobreza, de opressão, os ricos saberão conservar em suas mãos o conforto e o luxo, enquanto o povo passa fome. Não é essa a realidade que nós vemos hoje? Vamos então ao versículo 7 e 8. A abertura do 4º selo. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem, e olhei e eis um cavalo amarelo. Aliás, a palavra aqui, na língua grega, não é bem amarelo. A tradução para amarelo talvez não seja a melhor tradução. Talvez a palavra aqui poderia ser melhor traduzido por baio. E quem vive na roça, ou viveu na roça, sabe o que é um cavalo baio. Ele não é bem amarelo. A palavra na língua grega traz a ideia de uma cor pálida, a cor da morte. Você já viu um defunto? Ele não é amarelo, ele não é branco, ele não é marrom. Ele é uma mistura de cores que descreve uma palidez cadavérica. A palavra grega é essa, palidez cadavérica. É o cavalo baio, aqui traduzido como cavalo amarelo. E diz o texto: e o seu cavaleiro, sendo ele chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. A figura da morte e do inferno aqui. Poderíamos dizer que estas figuras são pleonásticas, ou seja, representam a única realidade. Ou seja, o Hades, o inferno, sempre vem atrás da morte. A morte derruba e o inferno recolhe os mortos. A morte pede o corpo
enquanto Hades, o inferno, reclama a alma do morto. Agora, irmãos, preste atenção num fato precioso aqui do texto. Por favor, entenda isso aqui. Versículo 8. E olhei e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, o inferno que estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras. Foi-lhe dada autoridade. Significa que a morte e o inferno não têm em si autoridade. Significa que estão debaixo de autoridade. Só atuam sob permissão divina. Seu círculo de ação é limitado e seu território definido. A quarta parte e nada mais. Quem ainda está no trono é Deus. Quem tem o livro da história nas mãos é o Cordeiro. E ele coloca um limite. Isso é tremendo. Isso é maravilhoso. E a morte vai agir sob autoridade, com limitação, com delimitação de tempo e de espaço, usando os seus instrumentos. De que maneira que viria essa morte? Primeiro aí, pela espada. Agora preste atenção que espada aí já não é a mesma espada lá do cavalo vermelho. A palavra espada aqui já é outra palavra no grego. A palavra no grego aqui não é macaira, mas ronfaia. Macaira era a espada cutelo. Ronfaia é a espada comprida do guerreiro. Essa espada aqui é a espada da guerra. A morte vai dizimar as suas vítimas através da guerra. E quantas mortes brutais. Nós estamos vendo hoje o Oriente Médio em chamas. Nós estamos vendo hoje os Estados Unidos confusos por não conseguir administrar a crise da ocupação de um país. Estamos assistindo guerras, não apenas entre nações, entre reinos, mas assistimos guerras tribais, de gangues. E as pessoas estão se matando, dizimando umas às outras. E depois vem a fome, matando as pessoas. E depois vem a pestilência. Se você perceber a palavra mortandade aí, que está no seu texto, no versículo de número 8, esta palavra mortandade, ela deve ser e pode ser traduzida melhor, mais especificamente por pestilências. As pestilências que são subproduto da guerra e da fome, onde as pessoas ficam vulneráveis às pestilências que se espalham e pelas bestas feras do campo. Então você está percebendo o seguinte, que esta cavalaria do Apocalipse, esses 4 cavaleiros do Apocalipse, primeiro o Cordeiro de Deus saindo para vencer com o Evangelho, mas atrás do Cordeiro vem um séquito com os cavalos vermelho, preto e baio, trazendo a guerra, trazendo a fome, trazendo a morte, trazendo a assolação. Este é o drama da história da humanidade. E agora, irmãos, nós estamos prontos para abrir o 5º selo. E quando você abre o 5º selo, você muda a cena. Você sai da terra e volta para o céu. Volta para o céu. Agora a causa está na terra e o efeito está no céu. Reverte a situação. Porque quando se abre o 5º selo, o que é que se vê? Vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então o que está acontecendo? À medida que a guerra avança, que a perseguição à igreja avança, à medida que os crentes são presos, torturados e mortos, se vê o efeito no céu. As almas dos mártires estão no céu. E aqui eu chamo sua atenção para algumas lições. As almas dos que morrem pela sua fé estão no céu. Essa é uma boa palavra para o nosso coração. Elas não estão vagando pelo espaço, à procura de uma outra reencarnação. Elas não estão dormindo na sepultura.
Elas não estão em estado de inconsciência, elas estão no céu. E elas estão clamando, elas estão conscientes. E esta é uma verdade gloriosa, meus irmãos, para a igreja de Deus. Morrer para o crente, ainda que debaixo de tortura, ainda que martirizado, não significa tragédia, não significa o fim, não significa desespero. As almas daqueles que morrem e tombam aqui, quando você tomba no campo de batalha aqui, você se levanta no céu, você acorda no céu, você está diante do Cordeiro, você está clamando ao Cordeiro lá no céu. Morrer, diz a Bíblia, é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. A morte não pode nos separar de Deus, diz o apóstolo Paulo aos Romanos. Segunda coisa que eu chamo sua atenção: Deus não poupou essas pessoas do martírio, mas deu-lhes poder para morrerem por causa da palavra. Preste atenção nisso. Você já perguntou isso algumas vezes? Por que Deus permite um filho dele morrer? Por que Deus permite um filho dele ser executado nas mãos do ímpio? Você já perguntou por que muitos crentes morreram e ainda morrem? Nas prisões? Nos massacres coletivos? Deus não os poupou do martírio, mas deu-lhes poder para permanecerem fiéis e vencerem pelo martírio. Há uma figura na Bíblia, irmãos, da mais alta importância. É que a Bíblia diz em Apocalipse 13 que a besta, o anticristo, vai lutar contra a igreja e vencer os santos. Como assim? É que vai matar os santos. Deus não vai livrá-los da morte, do martírio. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que os santos vão vencer pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Ou seja, quando a igreja tomar a posição de morrer, em vez de se tornar apóstata, de morrer em vez de negar a Jesus, os inimigos de Deus vão matar a igreja, mas a igreja vai vencer os inimigos de Deus, porque preferirá a morte à apostasia. É este o quadro que estamos assistindo aqui. Outra coisa que eu chamo a sua atenção: as almas dos fiéis pedem não vingança pessoal, mas a vindicação da justiça divina. Veja o verso 10. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó Senhor? Ó soberano Senhor. E a palavra soberano Senhor é uma palavra só no grego. Não é Kyrios. A palavra é déspotes. E déspotes, de onde vem a nossa palavra déspota, não é no sentido negativo do déspota. É no sentido de que ele é absolutamente soberano. Está acima de qualquer outra autoridade. E estas almas estão clamando por vingança. Até quando, ó soberano Senhor santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Meus irmãos, nós estamos aqui enfrentando duas situações. Quando Cristo estava na cruz, o grande clamor de Cristo foi: Deus meu, por quê? Por quê? Esta era a pergunta de Jesus. A pergunta das almas dos santos não é por quê, é até quando, Senhor? Até quando? Talvez esta é a pergunta que mais inquieta a nossa alma também. Até quando, Deus? Até quando o justo vai perecer nas mãos do ímpio? Até quando o ímpio vai prevalecer? Até quando a corrupção vai galopar sobre a terra? Até quando a mortandade vai assolar ao meio-dia? Até quando, Senhor, nós veremos os teus inimigos prevalecendo e massacrando o teu povo? Até quando? Queridos irmãos, esta é uma das questões que talvez você e eu não possamos entender muito, não. Mas se você parar para olhar as pessoas que enfrentaram, por exemplo, as arenas, as piras de fogo, os campos de concentração,
as prisões, as câmaras de gás, os fornos crematórios. Talvez nós possamos entender um pouco do que é este clamor dessas almas, perguntando: até quando, Senhor? Não vindicarás a tua própria justiça? Mas o que acontece com estas almas que clamam? Veja você que elas recebem, versículo 11, então cada um deles foi dada uma vestidura branca. E o que significa vestidura branca? Significa pureza, santidade, felicidade. Significa que estas almas que estão no céu, elas estão em estado de glorificação. Não plena ainda, vamos entender isso. Por que não plena? Os estudiosos da escatologia classificam esse período de período intermediário. Por quê? Porque é o período em que uma pessoa morre e a sua alma vai para o céu e o seu corpo vai para a sepultura, volta ao pó. Nesse tempo, até a segunda vinda de Cristo, quando acontecerá a ressurreição, nós chamamos esse período de período intermediário. Nesse período, a glorificação não é plena ainda, porque o corpo ainda não foi glorificado. Mas as almas dos santos sobrevivem sem o corpo. A alma sobrevive sem o corpo, é consciente sem o corpo, já desfruta da glória sem o corpo, já está vestida de vestiduras brancas sem o corpo, em glória, desfrutando das venturas celestiais. E o que mais somos informados? A ordem é essa. Veja por favor o verso 11. E lhes disseram que repousassem ainda por um pouco, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Veja bem que eles deveriam repousar. Repousar não é dormir, não é estar em estado de inconsciência. Repousar é a mesma linguagem de Apocalipse, capítulo 13 e 14. Bem-aventurados aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas. Não tem mais fadiga, não tem mais dor, não tem mais cansaço, não tem mais enfermidade, não tem mais luto. Agora, queridos, eu quero terminar esse ponto dizendo uma coisa para mim maravilhosa. Há um limite para essa enxurrada de injustiça. Louvado seja Deus. O Senhor olha para aquelas almas que clamam por justiça no céu e dizem: descansem, descansem, porque eu tenho o tempo certo para fechar a cortina da história, para marcar o dia do juízo, para estancar este fluxo, essa enxurrada de violência. Quando o número dos mártires estiver completado, quando a máquina da impiedade estiver na sua ação plena, e os ímpios e os maus estiverem achando que estão na plenitude da sua força e do seu poder, quando o sangue da igreja estiver embebedando a terra, Deus então vai dizer: basta, chega, chegou o dia do juízo. É Deus quem vai definir esse dia. Esse dia não é o acaso que vai defini-lo. Esse dia é a mão do Cordeiro que está reinando, que vai dizer: chegou a hora, é o dia do juízo. Que coisa tremenda, irmãos. Que coisa tremenda. Podem ter certeza. O número dos mártires ainda não terminou. Quem sabe Deus ainda vai chamar alguns de nós para essa experiência. E não pensem vocês que cristianismo é colônia de férias. Paulo diz que foi nos dada a graça não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por amor a Cristo. E Paulo entendia muito bem isso. Quando ele diz: completei a carreira, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já o meu corpo está sendo oferecido como libação. Eu estou pronto a ser oferecido como sacrifício. Este era o entendimento do apóstolo Paulo. Este é o entendimento de qualquer cristão que realmente creu verdadeiramente no Senhor Jesus.
se preciso for. Ele está pronto a ser fiel até a morte. Selar o seu compromisso com a morte, se preciso for, até que o número desses mártires seja completado. Então, o Cordeiro dirá: basta, chegou o dia do juízo. Mas eu termino. O quinto selo foi o clamor no céu das almas dos mártires. Mas vamos ver o sexto selo, irmãos. O sexto selo, o clamor não é no céu. O sexto selo, o clamor é na terra. Meus irmãos, essa é uma das cenas mais tremendas da história, e eu chamo a sua atenção para ele, nos versos 12 a 17. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas caíram pela terra como figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? O juízo chegou, as portas da graça foram fechadas, é o dia da ira do Cordeiro. O sexto selo introduz o dia do juízo. Lembram vocês que nós dissemos que o Apocalipse é formado de 7 sessões paralelas? Em cada sessão compreende todo o período da igreja. Pois bem, meus irmãos, nós estamos diante do quadro do juízo final agora. O medo, o terror, o espanto e a consternação daquele dia se descreve sobre 2 grandes simbolismos. 2 simbolismos. Primeiro, o universo sendo sacudido, balançado em seus alicerces. Essa é uma figura que produz pavor. É um simbolismo que gera medo. O segundo símbolo, os homens completamente aterrorizados, tentando se esconder. O que é que João quer dizer com isso? Meus irmãos, não nos esqueçamos de que isto é um símbolo. E eu quero que vocês prestem atenção, que a lição, a mensagem central deste símbolo é a seguinte: o universo está sendo abalado. Aquilo que é mais sólido, mais firme, está sendo abalado. O sol, a lua, as estrelas, o céu, as ilhas, os montes, tudo se desinstala, tudo sai do seu lugar. As vigas que sustentam o universo estão balançando. É como que um terremoto que mexe com as estruturas do universo. Nada fica no seu lugar. É óbvio que isso é uma figura, mas uma figura que produz pavor, que produz medo, que produz terror, que ninguém pode ficar impassivo diante deste quadro majestoso. A antiga criação está se desintegrando. Os céus se desintegrarão como que num estrepitoso estrondo. Os elementos se desfarão como que abrasados. Este é um quadro do terror do dia do juízo. Este é o quadro tétrico, dramático, do derramamento e da efusão plena, completa, final da ira de Deus sobre um mundo que o rejeitou e perseguiu a sua igreja. Esse dia virá repentinamente. Diz a Bíblia que os homens desmaiarão de terror. Meus irmãos, este é o quadro que nós estamos vendo aqui. O juízo chegou e os homens estão em profundo desespero. Versículos 15 a 17. E se você olhar, assim como aconteceram 6 elementos da natureza abalados, também 6 classes de homens estão desesperadas. Quem são eles? Quem são eles? Preste atenção ao verso 15.
os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre. Veja você que ninguém vai poder escapar naquele dia, por ser rico, por ser nobre, por ser rei, por ser poderoso, por ser forte, por ser livre, por ser escravo. Naquele dia do juízo não adianta morar num palácio, não adianta entrar num buraco. As estratégias poderá fugir da ira de Deus e do Cordeiro. Quando João classifica esses 6 tipos de pessoas, o que ele está querendo dizer é que o terror do dia do juízo será um terror universal. E diz a Bíblia que os homens estão buscando um lugar para se esconder. Mas para onde vão fugir de Deus? Para onde? Como se esconder de Deus? O salmista já havia dito, se suba aos céus, lá estás. Se desça o abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Onde se esconder de Deus? Nas trevas. Para ele, luz e trevas são a mesma coisa. Tolice o homem se esconder de Deus. E meus irmãos, que tolice é essa? De que estão fugindo? De que estão fugindo? Preste atenção nisso. Do que é que os homens estão fugindo, irmãos? Não é deste universo que parece que está desabando sobre a cabeça deles. Não é disso que eles estão fugindo. Não é do terremoto que sacode as pilastras do universo. Não é disso que eles estão fugindo. Do que é que eles estão com medo? Da morte? Não, não é da morte que eles estão com medo. Eles querem fugir pela morte. O que mais os homens temem é a manifestação plena de Deus na sua ira. Eles fogem de Deus. E aqui está o caráter mais perverso do pecado. Porque o pecado leva o homem a tentar fugir de Deus o tempo todo. Quando o homem não poderá fugir de Deus no dia do juízo. A Bíblia diz que nem a morte poderá ser encontrada por esses homens. Eles encontrarão o juízo de Deus. Nem a riqueza, nem a posição. Chegou o dia do juízo. Agora não tem mais chance. Agora não tem mais oportunidade. Agora não tem mais arrependimento. Agora a porta está fechada. Agora é o momento de enfrentar o Cordeiro na sua ira. O Cordeiro doce. O Cordeiro meigo. O Cordeiro que foi morto. O Cordeiro que abriu os braços na cruz. O Cordeiro que docemente pegou as crianças e colocou no colo. O Cordeiro que chamou, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Cordeiro que diga, vem, e quem tem sede, beba das fontes da água da vida. Agora o Cordeiro está irado. Agora o Cordeiro se levanta na sua ira. Chegou o dia do juízo. E a pergunta dos desesperados, dos que estão nas cavernas, dos que estão tentando fugir de Deus, a pergunta deles é esta que está aí no final do capítulo 6. E quem é que pode suster-se? Porque chegou o grande dia da ira de Deus e do Cordeiro. Quem é que pode manter-se de pé diante da ira de Deus? Quem é? Quem é? É isso que nós vamos estudar no próximo capítulo. Os ímpios certamente não poderão. Certamente não poderão. E eles terão que enfrentar as terríveis palavras daquele que vai se assentar no trono e dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu nunca vos conheci, apartai de mim, vós os que praticais a iniquidade. Meu irmão, meu amigo, o dia do juízo se aproxima. Hoje, ainda é o dia da graça. Hoje ainda você pode voltar-se para Deus e encontrar nele perdão. Será que você não quer vir a Cristo nesta noite? Será que você não quer correr para Jesus como cidade refúgio nesta noite? Para não ter que tentar se esconder nas cavernas no dia do juízo
e não poder fugir de Deus? Eu queria que você baixasse a sua cabeça neste momento, que você meditasse profundamente na sua vida. Nós não estamos em tempo, irmãos, de vivermos a vida sem reflexão. O dia do juízo se aproxima. Sarah Poltrocalley, num de seus hinos, disse: noite eterna se aproxima, tenebrosa em seu horror. Clama, avisa os infelizes, insta-os para o Salvador. Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Nesta noite você quer colocar sua vida diante de Deus e recebê-lo como seu Salvador, como seu Senhor? Se você deseja, com seus olhos fechados, levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você nesta hora. Se você deseja fazer esta decisão por Jesus, mesmo assentado, levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Amém. 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 Há mais alguém? Há mais alguém?